Olá, tudo bem com você? Bom tê-lo novamente. E eu acredito que você tenha descansado, tenha dado uma relaxada legal e agora está aí 100% preparado para a gente poder iniciar novamente esse bimestre. E eu quero deixar algo para vocês. Vamos dizer assim que eu já fiz até um recorte de coração que foi intencional, porque o que eu desejo é que essa palavra ela esteja dentro do teu coração, dentro da tua mente, e que isso aqui seja algo que venha te fortalecer todos os dias. A palavra em Isaías 9:6, ele fala que um menino nos nasceu e que o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nós estamos falando de Jesus. Jesus que é um maravilhoso conselheiro. A palavra ela está recheada de dicas, de informações, é um manual de vida, tudo que nós precisamos está na Bíblia. Ele é um Deus forte, é um Deus capaz de transformar toda e qualquer situação. Ele é o Pai da eternidade. Ele não foi o pai de ontem, ele é o pai da eternidade, de todo o tempo. E ele é o príncipe da paz. Ele traz essa paz que excede todo entendimento. Tudo que nós precisamos está em Cristo. E eu vou tirar o meu coração daqui que eu fiz para você com muito carinho, e mais que você tenha isso aqui na sua vida, porque vale a pena. Deus abençoe muito você. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos répteis. Nós já falamos das aves, nós já falamos dos mamíferos, já vimos as suas características e nós vamos continuar. Depois dos répteis tem outros seres vivos que nós também vamos estar trabalhando. Primeira coisa que nós vamos ver hoje é que a respiração dos répteis é uma respiração pulmonar. Então, mesmo nos répteis marinhos, vamos pegar aqui o exemplo da tartaruga, ela precisa vir à superfície, porque senão ela pode morrer afogada. E é o que acontece, assim, em alguns casos, que nós sabemos que elas ficam presas às redes e elas acabam morrendo. O hábito alimentar dos répteis, eles são carnívoros, alguns são carnívoros, outros são herbívoros e também tem os onívoros. Eu não lembro mais. Carnívoros, logo, se alimenta de carne. Os herbívoros vão se alimentar de vegetais e os onívoros que vão comer de tudo. Gente, vamos aproveitar que eu falei da tartaruga. Eu quero falar para vocês que algumas tartarugas, elas gostam muito de se alimentar de águas vivas e medusas. Na realidade, elas preferem, assim, alimentos mais gelatinosos, né? E o que acontece? Elas têm confundido esses seres vivos com os sacos plásticos que têm sido lançados e que se encontram no mar. Sabe que já são mais de 5 milhões de toneladas de plásticos, né? Então, o que acontece ali? Quando ela se alimenta desse plástico, ele não vai ser digerido. E aí, com o tempo, ela pode morrer. Infelizmente, tem acontecido assim, se você olha reportagens, você vai ver esse fato triste de poluentes, né, que estão aí matando os nossos animais. Os répteis já vai ter uma mudança. Lembra quando nós falamos dos mamíferos, que a temperatura corporal deles, ela não ia variar com o ambiente? Então, eles são os endotérmicos. Agora, os répteis, eles são chamados de ectotérmicos, porque a sua temperatura corporal, ela vai variar conforme a temperatura do ambiente. Vamos lembrar que, se você estiver lendo algum livro e ele tiver o nome de psilotérmicos, também é a mesma coisa. Ectotérmicos ou psilotérmicos são, tá, aqueles seres vivos que não têm uma temperatura constante. Então, a sua temperatura ela vai variar conforme a temperatura do ambiente. Por isso que, às vezes, vamos aproveitar aqui, às vezes a gente vê um lagarto, ele tá lá, né, todo feliz da vida, em cima de uma rocha, tomando um sol. Eles precisam disso.
tá certo? A gente chama também de animais de sangue frio. Então, eles precisam do sol, eles precisam ali, às vezes, se esquentar até mesmo nessas rochas que estão exalando ali o calor. Eles são ovíparos, vão botar ovos, e também são ovovivíparos. Aqui os ovovivíparos, nós temos o exemplo das cobras. O que é mesmo um ovovivíparo? É quando os ovos eles vão ser chocados dentro do corpo da fêmea. E pouco antes de serem postos, a casca desses ovos se rompem no interior, né, ali do corpo da fêmea, e os filhotes nascem. Então, a maioria das cobras, elas são ovovivíparos. Os répteis, nós podemos classificá-los aqui em 5 grupos. Nós vamos ter nessa classificação os quelônios. Toda vez que nós falamos dos quelônios, a gente já lembra de quem? Tartaruga. Então, os representantes dos quelônios são as tartarugas, os jabutis e os cágados. Os crocodilianos, o próprio nome já está dizendo, já é fácil que um dos representantes são os crocodilos, os jacarés e os gaviais. Os lacertílios são os lagartos, todos os lagartos fazem parte dessa ordem aqui, tá? Então, são os lacertílios. Os rincocéfalos, na realidade, nós temos aqui apenas uma espécie representante, que é a tuatara, e ela se encontra ali né? Até parece. Ela se encontra na Nova Zelândia. E nós temos os ofídeos, que são todas as cobras, são seus representantes. E é desses ofídeos que eu vou aproveitar e eu vou até puxar aqui, ó, uma setinha e vou trazer para cá. Por que você está fazendo isso? Porque eu já resolvi colocar aqui para você as dentições dessas cobras. Então, toda vez que nós falamos que uma cobra ela tem 2 dentes inoculadores. Vamos lembrar o seguinte, quando se fala presa, a presa nada mais é do que dentes inoculadores. E esses dentes são chamados inoculadores porque eles vão ter a presença de um canal que vai estar ligando os dentes ali à glândula de veneno. A solenóglifa, ela tem 2 dentes inoculadores grandes na região anterior da boca, ou seja, na frente da boca. Para você lembrar, para você fixar quem são a solenóglifa, é só você lembrar da cascavel. Então, a presa dela, que são dentes inoculadores, eles vão se encontrar na região anterior da boca, ou seja, na frente. E são 2 dentes, olha aqui, ó, grandes. Não são dentes pequenos, não, são grandes. A proteróglifa, ela também vai ter 2 dentes inoculadores, só que já são 2 dentes o quê? Vamos colocar aqui 2 dentes pequenos. Então, ela vai ter 2 dentes pequenos, também na região anterior da boca, ou seja, na frente, só que ele é menor. Para me dar um exemplo, a naja, a coral verdadeira fazem parte dessa daqui, tá? Desse grupo das proteróglifas. E a opistóglifa, a gente fala que são aquelas cobras assim, não tão perigosas, mas são perigosas também. Elas também vão ter 2 dentes inoculadores, tem a presença do canal de veneno, só que tem, porém, esses 2 dentes, eles vão se encontrar na parte posterior, ou seja, lá no fundo da boca. E aqui nós podemos pôr um exemplo da cobra cipó. E existe também aquelas que nós chamamos de áglifa, que elas têm dentes maciços, não tem essas presas, esses dentes inoculadores, e não tem a presença de canal, ou seja, elas não vão ali liberar o veneno. Na próxima aula a gente vai falar mais um pouquinho sobre isso. Um beijo, fique com Deus e até a próxima.